O Wallace de Souza era o herói de Manaus. Ele caçava traficantes e exibia assassinatos ao vivo em seu programa Canal Livre. Mas e se tudo fosse uma farsa? Anos depois veio a acusação chocante. Ele ordenava as mortes só para ter audiência. Mas afinal, justiceiro ou psicopata? A resposta definitiva para o caso mais bizarro do Brasil você descobre agora no documentário Bandidos da TV na Netflix. O Wallace Souza havia sido policial militar antes de se tornar apresentador de TV. Na década de 1990, ele assumiu o comando do programa Canal Livre, exibido em Manaus. A atração tinha como principal característica mostrar crimes, operações policiais, assassinatos, prisões e outros acontecimentos violentos. O programa rapidamente conquistou o público e o Wallace passou a ser visto por muitos moradores como alguém que enfrentava os criminosos e dava voz às pessoas que viviam nas regiões violentas da cidade de Manaus. A popularidade na televisão acabou levando Wallace para a política. Ele foi eleito deputado estadual e construiu uma carreira política baseada, entre outras coisas, na imagem de alguém que combatia a criminalidade. Mas essa imagem começaria a desmoronar quando um homem chamado Moacir Jorge Pessoa da Costa, conhecido como Moa, foi preso. Moa também era ex-policial militar, mas havia sido expulso da corporação. Durante as investigações, ele apresentou acusações gravíssimas contra o Wallace de Souza. Segundo Moa, o Wallace não era apenas um apresentador que acompanhava crimes. Ele seria supostamente uma das pessoas que comandavam uma organização criminosa. A acusação mais chocante era ainda maior. Os crimes seriam praticados e depois utilizados no próprio Canal Livre para aumentar a audiência. O Wallace negou as acusações. Ele afirmou que estava sendo vítima de perseguição política e declarou que não conhecia Moa. Mas então uma fotografia surgiu e mudou completamente o rumo do caso. Os jornais de Manaus receberam uma fotografia mostrando Wallace de Souza ao lado de Moa em uma piscina. A imagem contradizia diretamente a versão de Wallace, que não conhecia o ex-policial. A fotografia se tornou uma das peças mais comentadas de toda a investigação. A partir daquele momento, os investigadores começaram a olhar para a relação entre Wallace, Moa e outras pessoas citadas nas denúncias. E uma pergunta ficou no ar e ganhou força. A pergunta é: como o Canal Livre conseguiu chegar tão rapidamente aos locais dos crimes e, em determinadas situações, apresentar detalhes que pareciam ser conhecidos apenas para as autoridades? A polícia começou então a reexaminar os episódios antigos exibidos no programa. A própria Netflix descreve esse momento como parte central da investigação. As autoridades passaram a rever antigas reportagens do Canal Livre para tentar entender como Wallace e sua equipe sabiam de tantos detalhes dos crimes que denunciavam. Segundo as investigações e depoimentos apresentados no caso, existia uma suspeita de que o programa Canal Livre funcionasse como uma espécie de fachada. A acusação era de que os crimes seriam cometidos e posteriormente transformados em reportagens. Um dos argumentos utilizados pelos investigadores era o fato de as equipes do programa chegarem muito antes do que
no local dos crimes do que as próprias autoridades. A suspeita era de que determinadas informações poderiam estar sendo obtidas antes da polícia. O Moa também teria relatado uma suposta estrutura criminosa envolvendo policiais, traficantes e pessoas próximas ao grupo. Mas é importante fazer uma ressalva. Essas eram acusações e depoimentos que foram contestados pela defesa. O Wallace negava a participação nos crimes e dizia que tudo fazia parte de uma armação política. As investigações também passaram a atingir o filho de Wallace, Rafael Souza. Ele foi acusado de envolvimento nos crimes relacionados ao grupo investigado. Entre os episódios estava o assassinato de Cleoni Pereira Bernardino, conhecido como Caçula, ocorrido em 2007. Segundo a acusação, Rafael teria participado do crime, mas novamente o caso apresentou versões conflitantes. Moa acusou Rafael e Wallace. Entretanto, ele depois mudou sua versão, afirmando que foi torturado para incriminar o Wallace. Essa mudança de depoimento tornou o caso ainda mais complexo. Em meio às investigações, a polícia realizou buscas relacionadas ao Wallace e ao filho. Segundo os registros do caso, foram encontradas armas, munições, vistas e uma grande quantia em dinheiro. Também foram apreendidos materiais que os investigadores consideraram relevantes para a apuração. O Wallace teria reagido durante a ação policial e continuou negando qualquer envolvimento com a organização criminosa. A defesa de Wallace sustentou que as provas estavam sendo interpretadas de maneira tendenciosa e que a investigação fazia parte de uma perseguição política. O caso ficou ainda mais perigoso quando pessoas relacionadas à investigação começaram a ser ameaçadas. Promotores e investigadores passaram a andar de escolta. Testemunhas também afirmaram temer pela própria vida. Alguns envolvidos no caso chegaram a morrer, aumentando a sensação de que havia uma verdadeira guerra nos bastidores. E foi aí então que surgiu uma acusação extremamente grave. O Wallace teria sido apontado como alguém que teria interesse na morte da juíza federal Jaisa Frasch, responsável por decisões relacionadas à investigação que atingiram as pessoas próximas do grupo. A acusação foi negada pela defesa. Em 2009, a suspeita de uma trama para matar magistrada chegou a fazer parte das investigações federais. Enquanto a polícia investigava o Wallace e a crise política aumentava, a Assembleia Legislativa do Amazonas abriu um processo contra o deputado Wallace Souza, que passou a ser alvo de um processo por quebra de decoro parlamentar. Ele continuava afirmando ser inocente. Para seus apoiadores, ele estava sendo destruído por seus adversários. Já para os investigadores, entretanto, as evidências acumuladas justificavam o avanço do processo. A situação chegou ao ponto em que o Wallace perdeu seu mandato. A cassação do seu mandato ocorreu em outubro de 2009. A partir daí, sua situação jurídica ficou ainda mais complicada. Enquanto as acusações avançavam, o Wallace enfrentava graves problemas de saúde. Ele foi internado e passou a ser acompanhado sob custódia. Mesmo hospitalizado, continuava sendo investigado. A situação criou uma circunstância incomum. Um homem acusado de comandar uma organização criminosa estava gravemente doente
e ainda não havia sido julgado pelas principais acusações. A defesa continuava sustentando que ele era inocente. O Wallace nunca chegou a enfrentar o julgamento definitivo por todas as acusações que pesavam sobre ele. Quando parecia que o caso já tinha chegado ao limite, surgiu uma nova testemunha, a ex-repórter do Canal Livre, Gisele Vaz. Ela apresentou acusações contra o Wallace. Segundo o depoimento dela, ela teria presenciado situações que reforçam a versão apresentada pelos investigadores. Ela também teria relatado informações relacionadas a uma suposta trama contra a juíza Jaisa Frache. O depoimento dela ganhou importância porque veio de alguém que teria trabalhado dentro do próprio programa Canal Livre. A imprensa voltou a acompanhar o caso de perto e a pergunta permanecia: até onde chegava a verdade e onde começava uma possível disputa política? No dia 27 de julho de 2010, o Wallace Souza morreu em São Paulo aos 51 anos. Ele estava internado sob custódia da Polícia Federal. A causa imediata foi uma parada cardíaca, em meio a graves problemas de saúde relacionados ao fígado. E aqui está um dos pontos mais importantes de toda a história. O Wallace morreu sem ser condenado ou absolvido pelas principais acusações que pesavam contra ele. Ou seja, juridicamente não se pode dizer que ele foi condenado por ordenar os assassinatos atribuídos a ele. Sua morte encerrou a possibilidade de que ele próprio fosse levado a julgamento para responder definitivamente a essas acusações. E isso fez uma pergunta que permanece até hoje. O Wallace Souza era realmente o chefe de uma organização criminosa ou foi vítima de uma grande conspiração política? A história, entretanto, não terminou com a morte de Wallace. No dia 28 de junho de 2012, Rafael Souza foi julgado pelo assassinato de Cleonir Pereira Bernardino, caçula. Depois de aproximadamente 15 horas de julgamento, Rafael foi condenado a 9 anos de prisão por homicídio simples. Moa e Mário Rubens Nunes da Silva, que também estavam sendo julgados no processo, foram absolvidos. Esse resultado é importante porque representa uma das principais condenações judiciais relacionadas ao caso, mas a condenação de Rafael não significou que todas as acusações contra o Wallace foram comprovadas. Moa continuou preso por seus crimes. Durante os anos seguintes, ele permaneceu como uma das figuras centrais do caso, justamente por ter sido um dos principais delatores contra o Wallace. Mas no dia 1º de janeiro de 2017, aconteceu uma das cenas mais trágicas dessa história. Durante uma rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, Moa foi morto. Segundo informações divulgadas na época, ele foi encontrado em uma área considerada segura que acabou sendo invadida pelos presos. Moa foi morto e teve o corpo incendiado. O massacre deixou dezenas de mortos. Com a morte de Moa, desapareceu também uma das pessoas que poderiam continuar respondendo às inúmeras contradições existentes no caso. Outro ponto importante da atualização do caso envolve a acusação relacionada à suposta trama para matar a juíza Jaisa Frache. Durante anos,
Rafael Souza esteve associado a essa investigação. Entretanto, anos depois, a Justiça rejeitou a possibilidade de levá-lo a julgamento por essa acusação. Uma decisão divulgada em 2022 apontou que não havia elementos suficientes produzidos juridicialmente para sustentar a pronúncia, destacando a necessidade de provas submetidas ao contraditório. Isso mostra novamente como o caso de Wallace é marcado por uma diferença importante entre suspeitas investigativas, depoimentos e aquilo que efetivamente foi comprovado judicialmente. Essa talvez seja a parte mais importante para entender toda essa história. O Wallace de Souza foi acusado de comandar uma organização criminosa, ordenar assassinatos e utilizar o canal livre para aumentar a audiência. Essas acusações tiveram grande repercussão e foram investigadas por autoridades estaduais e federais. Mas o Wallace acabou falecendo antes de ser julgado pelas principais acusações. Por isso, não existe uma sentença criminal condenando Wallace pelos supostos assassinatos encomendados. Por outro lado, o filho dele, Rafael, foi condenado em 2012 por homicídio simples no caso Caçula. E justamente por causa dessas diferenças, decisões, depoimentos contraditórios e acusações que nunca chegaram a uma conclusão judicial definitiva envolvendo Wallace, o caso continua despertando dúvidas. A história de Bandidos na TV vai muito além de um apresentador acusado de cometer crimes por audiência. Ela mostra como televisão, política, tráfico de drogas e poder podem se misturar de uma maneira extremamente perigosa. O Wallace Souza construiu uma imagem pública de um homem que combatia criminosos. Depois se tornou alvo das acusações que poderia estar conectado justamente no mundo que dizia combater. Vieram as denúncias de Moa, a fotografia na piscina, as buscas policiais, as acusações contra Rafael, as suspeitas envolvendo outros criminosos, as testemunhas, as ameaças e a cassação de mandato. A investigação sobre a suposta trama contra a juíza e finalmente a morte de Wallace de Souza antes que pudesse ser julgado por todas as acusações. Anos depois, Rafael acabou condenado pelo homicídio de Caçula. Moa, uma das principais testemunhas do caso, morreu durante uma rebelião em 2017. E assim, uma das perguntas mais intrigantes dessa história permanece. O Wallace de Souza realmente comandava uma organização criminosa que utilizava a TV para transformar a violência em audiência? Ou parte dessa história foi resultado de uma disputa política, depoimentos contraditórios e uma investigação que nunca conseguiu provar tudo aquilo que alegava? Talvez seja justamente essa ausência de uma resposta definitiva que torne o documentário Bandidos na TV uma das histórias criminais mais controversas já retratadas pela Netflix. E se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijo, tchau!